O padre Dimas era um homem de Deus dedicado a Santa Rita e ao rebanho que o acompanhava, mas uma sombra de maléfico começou a assombrar as atividades das aulas e das oferendas. Ele tinha que descobrir quem estava atrás de tudo, ainda que isso lhe custasse a paz de espírito. O padre Dimas era como uma capivara em meio a tigres, marcando presença, mas estranhamente deslocado entre o rebanho. Por mais que se esforçasse para manter os fiéis em linha, ele era tratado como uma lata de sardinha esquecida no fundo da prateleira do mercado. Ninguém pedia sua opinião, nem mesmo para conferir se ele estava bem. O padre Dimas era uma misteriosa, implacável força em meio ao coração de sua paróquia. Ele não fazia nenhum esforço para afastar as pessoas ou para as integrar, mas as deixava às vezes enojadas, como se estivessem comendo uma maçã ruim. O padre Dimas era a imagem viva do retrato de economia e atenção aos detalhes. Ele era o guardião silencioso das coisas, afigurando-se como o Faustão do caos, mantendo a ordem e a disciplina de sua paróquia. Ele era um relógio preciso, dando somente as horas necessárias em sua voz, como se a voz fosse um torrão de açúcar, sempre doce e bem medido. A paróquia funcionava como uma unidade bem oiled. O padre e os fiéis se entendiam bem, unidos como folhas nos ramos do pé de pomar. Contudo, uma treva descendo ameaçou derrubar tudo como folhas mortas. As ofertas feitas pelos fiéis no dia anterior tinham desaparecido. O coração do padre Dimas ficou pesado como uma pedra dentro da sua ficha de pobre padre, afundando o seu espírito. Roubar de Deus era a mesma coisa que enfiar a mão na boca de um crocodilo, mas mesmo assim alguém fora tão ousado a ponto de apoderar-se do dinheiro. Sem prisa e com a sutileza de um espio, Dimas descuidou sua investigação como uma mosca tentando voar sem fazer barulho. Durante o sermão da manhã, seus olhos observavam as reações da multidão. Alguém lá, que não era como um chocalho de discreto, poderia atrair o seu envolvimento. Assim como quem tenta apanhar um bolo esfumado com uma colher, o padre Dimas estava tentando achar uma solução a esse misterioso crime de roubo. Mesmo assim, ele continuava a desconfiar dos paroquianos. Sua cara de pai culpando o filho. Quem quebrou a garrafa de vinho? Estava começando a se desenvolver. O padre Dimas começou a se sentir como um carpinteiro sem tábua, mas ele já havia assumido uma nova abordagem. Se as ofertas se tornarem mais difíceis de ser pegadas, talvez o ladrão desista de tentar. Com o pescoço esticado, ele observou as ofertas deslizando nos cofres com segurança e cuidado. O padre Dimas acordou com um machucado no dedão do pé, como se tivesse batido contra alguma coisa, mas aquilo era impossível, pois o dedão estava completamente saudável. Os sumiços de dinheiro na igreja não eram mais o único problema, e ele não teria nenhuma resposta para aquilo. O padre Dimas parecia que estava passando por um estresse atípico e emocional, como se tivesse criado um grupo de jovens, sendo uma pessoa de 40 anos. Seus gestos ao vestir chinelos para a missa foram um grito de pedra numa estrada calma. Todos no caminho se espantaram, mas continuaram quietos como suíços. A paróquia estava em silêncio como um cemitério, enquanto o padre Dimas se levantava como uma lebre atordoada para enfrentar outro dia. Mas os anjos cantavam lamentos, porque algo não estava bem no reino do padre Dimas. Cada domingo seguinte parecia trazer um novo problema. Padre Dimas acordou naquele dia com a visão nublada, a cabeça doendo e se sentindo cansado e fadigado como sempre. Ele deixou isso para lá e se dirigiu ao altar para rezar mais uma missa. As paroquianas e os paroquianos começaram a fazer perguntas como crianças curiosas. O que está acontecendo com o padre Dimas? Isso não parece ser normal. Como uma onda de suspeitas, a conjectura sobre o que podia ser estava em alerta, e a tensão na igreja Santa Rita sofreu um repique. O medo de que o mal-estar do padre Dimas desenvolveria em uma tempestade de fé dúbia estava tão acentuado como o primeiro raio de um furacão. Então as portas abrem-se como se fossem gargantas de um dragão, e um homem sujo e desgrenhado entra rapidamente. Como um tufão atravessando a cabana de um pequenino xamã no Caribe, a história revelada pelo homem fazia com que as pessoas se instalassem em uma névoa de incerteza. Suspeitas surtiam da poeira, como espinhos saindo de um cacto. Uma sensação de desconforto tomou conta do ar e os corações batiam como surdos. Como uma onda de calor passando por um deserto, a desconfiança se espalhou rápido por todos os presentes. Todos os olhos se viraram para o ex-presidiário como se eles fossem detectores de radar, um apontando o dedo de um acusador à frente do outro. As câmeras de segurança foram instaladas como os olhos da justiça, vigilantes pelo novo sol.
O padre Dimas tinha uma enorme esperança nesse momento, sabendo que a verdade estava prestes a ser revelada. Quando ele apoiou-se para assistir à gravação, ele ficou tão ansioso quanto uma criança antes de abrir seus presentes de Natal. Como uma névoa escura e pesada, um calafrio frio e molhado tomou conta do padre Dimas. Assistindo a si mesmo no vídeo, ele percebeu que suas ações eram como ramos de uma árvore sombria estendendo-se para todas as direções. Ele ficou chocado, abalado pelo descoberto, como um furacão passando sobre a casa. Como uma mancha de neve abanada pelo vento, o padre Dimas ficava perdido em suas reflexões, procurando uma explicação para seus atos. Não havia lucidez, apenas uma área vazia de sua memória em que ele poderia encontrar as respostas. A memória dele se moveu como um rio subterrâneo, misterioso e calmo. Quando lembrou de sua infância, sua visão ficou nublada e nebulosa, como uma casa de espelhos movendo-se no tempo. Na batalha entre a consciência e a sombra, o padre Dimas tinha finalmente entendido as forças que o ameaçavam. Ele foi como um viajante na escuridão, mas ele tinha finalmente encontrado uma pequena faísca de luz. Com os remédios e a licença, ele estava trilhando seu caminho para a liberdade. A mensagem do padre Dimas voou como uma pomba branca pelas galerias da paróquia. A confissão dele foi como um calmo encantamento que acalmou o mar de dúvida e revolta que tinha abafado a igreja por muito tempo. E assim o padre Dimas, assim como um jardineiro cuida de sua horta, cuidou de sua mente e de sua alma. As cicatrizes deixadas pelo sonambulismo e pelo roubo como espectro do passado ficaram mais frouxas com o tempo, e como flores em um campo de grama, os amigos do padre se aproximaram, oferecendo seu carinho e suporte a ele. Então, uma frase para finalizar. Como a palavra diz, não se esqueça de arvorar seu ramo no ar. Em outras palavras, continue cultivando sua fé e o seu caminho. Até a próxima vez. Brenda estava começando sua vida adulta com uma determinação imparável. Mas a cidade grande era uma mordida de serpente fria e desconfortável, fazendo ela se sentir isolada e desorientada. No entanto, sua vontade era indestrutível, e ela sabia que ela precisava se adaptar ao seu novo ambiente. Brenda sabia que sua vida sempre teria sido diferente se sua mãe estivesse ainda viva, mas ela aprendeu a ser grata por tudo o que sua avó fez por ela. Brenda sabia que Grace Martin era um milagre na sua vida, e que ela sempre estava disposta a passar pela vida com ela. Brenda fechou os olhos e uma enorme expressão de felicidade cruzou seu rosto, enquanto, embalada pelo cheiro das delícias da avó, saudou a boa senhora. "Vovó, o que você está cozinhando?" "O cheiro está ótimo," ela disse, entrando na cozinha e olhando para a avó, que sorria com a boa vontade da sua neta. A mulher observava com satisfação enquanto Brenda gozava de sua torta. "Agradeça a Deus," disse ela enquanto coçava a cabeça da menina. "Eu não sei o que fazer se você não estiver aqui, Brenda." "Por isso eu não vou nunca te deixar, vovó," respondeu Brenda, dando um beijo no rosto bronzeado da mulher. Era como um macabro toque de carimbo na memória da mulher aquele pensamento acerca da filha perdida. Seu coração doía em solidariedade pela criança que nunca conheceu a família. Sua filha Selma foi roubada de mais cedo, antes que a jovem Brenda pudesse criar uma relação com ela. O misterioso retorno de Selma Martin para sua cidade natal deixava seu passado envolta de mistérios. Era como se a sombra da selva, que ela tinha deixado para trás, tivesse desaparecido no nada, deixando somente a sua filha Brenda para contar o relato do que Selma lhe havia passado para frente. O coração de Selma Martin era ainda mais complicado do que os rumores da cidade. Brenda aprendeu cedo a lidar com esse fardo em seu coração, e apesar de frequentemente tentar descobrir mais sobre seu passado, foi recebida por uma parede de silêncio de Selma. Ela era incapaz de falar sobre o pai de Brenda, tanto quanto sobre os mistérios do seu próprio passado. Grace Martin tinha uma mistura de sentimentos em sua mente enquanto observava sua neta. A menina era um milagre na vida de Grace, e lembrava-a constantemente de sua própria filha Selma, enquanto o seu coração se rachava ao lembrar de quanto ela amava e estranhava a filha. Os olhos da criança brilhavam com o futuro incerto e cheio de possibilidades quando ela sonhava com sua vida em Nova York, apesar de Grace tentar sem sucesso manter sua inocência e não permitir que ela experimentasse a mesma dor que Selma havia experimentado no passado. Grace sentiu um nó no estômago ao lembrar de Selma se parecendo com a vivaz imagem de Brenda. Ela tentou afastar esse sentimento com aquelas estratégias que ela havia usado nos anos anteriores, mas suas memórias ainda assim prevaleciam.
Vamos para a cozinha, Brenda, e preparar algo para a janta, disse Grace, tentando esconder suas emoções. Brenda adorava a companhia de Erica, mas Grace sentia que essa amizade poderia trazer problemas no futuro. Ela conhecia a tendência de Erica para a ousadia e sentia um desconforto acumulado em seu peito quando pensava na possibilidade de sua querida neta ser levada para aquele caminho. Grace assistiu com uma mistura de amor e admiração, enquanto Brenda, que era tão parecida com a Selma em vida, via sua transição da infância para a juventude. Mas essa transição trouxe também seus desafios, e Grace sentia que estava perdendo a capacidade de conectá-los. Os pulsos de Grace aceleraram enquanto ela tentava manter sua compostura para Brenda. New York? Perguntou Grace, sua voz se afogando em uma mistura de desapontamento e pavor. Não acho que seja uma boa ideia, Brenda. Grace notou uma lágrima rolando ao longo da sua maçã do rosto quando ouviu as palavras de Brenda. Ela sabia que o bem-estar de Brenda sempre seria seu principal foco, mas ela também sentiu que a energia que tinha ajudado a atravessar aqueles anos era agora diferente, quase a faltando de capacidade de conter a emoção. A partida de Brenda chegou com o passar dos dias, e Grace podia sentir como seu coração fosse partido ao ver sua querida neta partir para os próprios caminhos. Eu vou te amar. Não importa onde você esteja, disse Grace, tentando lutar contra suas próprias lágrimas enquanto abraçava Brenda. A noite passou numa expectativa ansiosa e com as primeiras raios de sol Brenda já foi parada na porta com a bolsa na mão. A senhora Martin beijou a neta na bochecha e silenciosamente enfiou algumas notas de 100 enroladas na bolsa. A mulher sabia que a neta precisaria de algum dinheiro extra na nova cidade e assim logo Erica veio buscar Brenda. Mas infelizmente as duas mulheres tiveram uma surpresa, pois Nova York não mais recebeu calorosamente o agitado ritmo da vida e a abundância de vitrines e eudidor de neon atordoaram e confundiram os jovens. No ambiente aconchegante, Erica e Brenda imediatamente se sentiram confortáveis e começaram a olhar em volta. Olhe no balcão 2 homens bonitos. Um deles está usando um Rolex, disse Erica com um sorriso. Brenda parecia não ser tão facilmente impressionada quanto sua amiga. Ela sorriu conscientemente e toma um gole da bebida trazida pelo garçom, quando de repente um jovem atraente se sentou ao seu lado e sorriu alegremente, perguntando se o lugar estava ocupado. Brenda foi tomada por uma sensação misteriosa, mas familiar quando conheceu Brandon. Ela sorriu de volta e gentilmente permite que o estranho permanecesse, descobrindo que ele trabalhava em uma oficina mecânica na esquina da rua principal. Erica era rapidamente esquecida enquanto Brenda começou a se sentir confortável com a companhia desse desconhecido. Erica agarrou a mão de Brenda e a arrastou para a rua, preocupada com o fato de Brenda desperdiçar a chance de conhecer homens mais ricos. Você não vê isso? Confia em mim, eu tenho olhos para essas coisas. Aqueles caras são corretores de ações e eles têm muito dinheiro, disse Erica com firmeza para sua amiga. Brenda teve de negociar com a veemência de Erica, mas conseguiu por fim convencê-la a voltar ao café enquanto ela voltava para o hotel para descansar e ter uma boa noite de sono. No dia seguinte, ela acordou mais cedo e observou Erica adormecida, com um sorriso irônico. A diretora parecia simpática e Brenda tentou o seu melhor para demonstrar sua determinação. Preciso desesperadamente desse emprego. A verdade é que venho de uma cidade pequena e não quero ter que voltar, explicou Brenda. Brenda ficou confiante ao ver o sorriso da senhora Brown. Com certeza você não tem nenhuma experiência em vendas, mas por outro lado a experiência é algo que você pode obter no trabalho. Portanto, darei uma chance a você, disse a senhora Brown com um sorriso. Essa fotografia, disse a senhora Brown, ela foi tirada no 7º aniversário do meu filho. Por que pergunta? Ela continuou, percebendo o tom ansioso de Brenda. Glória ficou perturbada quando viu a expressão emocional de Brenda e ouviu seu histórico de vida. Eu te entendo, Brenda, ela disse com compaixão. Mas eu tenho essa fotografia há muito tempo. Eu acho que você deve deixar as coisas como estão agora. Me desculpe. E por que eu nunca ouvi falar nada sobre você e o que aconteceu com meu pai? Perguntou Brenda surpresa. Bem, infelizmente, seu pai teve uma doença incurável na qual não resistiu. Nós não tivemos muito contato com a sua mãe após o funeral. E por isso você nunca soube de mim, explicou a senhora Brown. Sim, a sua avó guardou seu segredo para evitar que você se mudasse para Nova York.
respondeu Gloria Brown. Para Brenda, aquela reunião com a tia que ela nunca conheceu antes, assim como a verdadeira história de sua família, trouxe um misto de sentimentos como tristeza, felicidade e alívio. Desde que ela foi privada da atenção de seu pai por toda a sua vida, Gloria Brown não teve filhos, portanto ela passou a dedicar todo o seu amor e atenção à sua sobrinha, a quem ela imediatamente passou a amar. Alguns meses se passaram e a vida da jovem Brenda se transformou além de reconhecimento. Apesar de toda a confusão e dor que Brenda passou ao descobrir a verdade sobre seu pai, ela ainda foi capaz de encontrar alegria na sua vida, pois 1 ano depois de se conhecer, Brenda e Brandon foram casados, deixando a avó e a tia de Brenda muito felizes. O casamento de Brenda e Brandon foi uma celebração do início de um novo capítulo na vida da jovem, um evento emocionante depois de toda a confusão e perdas que ela passou. Obrigado por ter visto até aqui. Que nos conte o que você achou dessa história nos comentários.